Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada, melhor que ouvir é entender. Gênesis capítulo 37 nos introduz a história de José, um dos personagens mais marcantes do Antigo Testamento. Aqui começa uma nova fase na narrativa bíblica, com a transição do foco de Jacó para a vida de seu filho amado. O capítulo é carregado de tensão familiar, sonhos proféticos e uma série de eventos que apontam para o propósito maior de Deus na vida de José e na história do povo de Israel. A história começa estabelecendo a idade de José. E José, com a idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Gênesis capítulo 37, versículo 2. A menção de sua idade é significativa, pois ele ainda era muito jovem, o que contrasta com a maturidade que ele demonstrará mais tarde. Ao pastorear o rebanho com seus irmãos, a narrativa já nos aponta uma certa tensão. José trazia más notícias a respeito de seus irmãos para seu pai, Jacó, o que certamente contribuía para o desgaste do relacionamento entre eles. O versículo 3 nos dá uma chave importante para entender o conflito entre José e seus irmãos. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Esse favoritismo de Jacó por José é claramente uma fonte de ciúme. A túnica de várias cores simbolizava o afeto especial de Jacó por ele, mas também o destacava entre seus irmãos, quase como uma marca de privilégio. Esse tratamento diferenciado gerou profunda inveja nos irmãos, o que já prenuncia os acontecimentos futuros. Os irmãos de José odiavam-no e não podiam falar com ele pacificamente. Gênesis capítulo 37, versículo 4. O ódio crescia a cada dia, até que, em um momento crucial, José teve sonhos que inflamaram ainda mais essa tensão. Ele contou a seus irmãos o primeiro sonho. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Gênesis capítulo 37, versículo 7. Esse sonho, claramente simbólico, indicava que José seria exaltado sobre seus irmãos. Naturalmente, os irmãos não reagiram bem e, interpretando o sonho como uma reivindicação de autoridade, passaram a odiá-lo ainda mais. No entanto, José não parou por aí. Ele teve outro sonho, e dessa vez, o contou não apenas aos irmãos, mas também a seu pai. Sonhei ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Já capítulo 37, versículo 9. Agora, a visão incluía não apenas seus irmãos, mas também seus pais, representados pelo sol e a lua. A reação de Jacó foi inicialmente de repreensão. Que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu e tua mãe, e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Gênesis capítulo 37, versículo 10. No entanto, Jacó guardava o caso no coração, sugerindo que ele, ao contrário dos irmãos, começou a perceber que Deus talvez estivesse revelando algo importante sobre o futuro de José. O capítulo então nos transporta para o campo, onde os irmãos de José estavam apacentando o rebanho. Jacó, confiando no seu filho favorito, manda José ir até eles para ver como estavam. Gênesis capítulo 37, versículos 13 e 14. Quando José chega à região de Dotã, seus irmãos o avistam de longe e, em um impulso de ira, conspiram contra ele. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Gênesis capítulo 37, versículo 19. A decisão de eliminar José foi tomada com base no ódio e no ciúme acumulado. Os irmãos planejavam matá-lo e jogá-lo em uma cisterna, mas Rúben, o mais velho, intervém, sugerindo que não o matassem, mas o deixassem vivo na cisterna, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. Gênesis capítulo 37, versículos 21 e 22. O plano de Rúben era salvar José sem provocar a ira dos outros irmãos. No entanto, enquanto José estava na cisterna, os irmãos o venderam a mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. Esses mercadores pagaram 20 moedas de prata por José. Gênesis capítulo 37, versículo 28. E assim, José foi levado para o Egito como escravo. Após a venda de José, os irmãos mergulham a túnica de várias cores em sangue de um animal e a levam até seu pai.
fazendo acreditar que José havia sido morto por uma fera. Gênesis capítulo 37, versículos 31 a 33. A reação de Jacó é de profundo desespero. Ele rasga suas vestes, coloca-se em luto e recusa-se a ser consolado, acreditando que seu filho estava morto. Gênesis capítulo 37, versículo 35. O capítulo termina com José sendo levado para o Egito e vendido a Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda. Gênesis capítulo 30, versículo 36. Este é o início da jornada de José no Egito. Uma trajetória que, embora começada em meio a traição e sofrimento, seria transformada pela providência divina em uma história de redenção e salvação para toda a sua família. Esse capítulo nos ensina muito sobre o plano de Deus em meio a situações de traição e adversidade. Apesar das ações maldosas dos irmãos de José, Deus já estava trabalhando para cumprir seus propósitos. José seria usado para preservar a linhagem de Israel e, por meio de muitos desafios, tornar-se-ia um instrumento de salvação não apenas para sua própria família, mas para muitas nações. A venda de José como escravo pode ter parecido o fim para ele, mas na verdade era o começo de algo muito maior, um plano divino que ele não podia imaginar naquele momento. Gênesis capítulo 37 nos desafia a confiar no plano soberano de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem injustas e desesperadoras. Assim como José, muitas vezes somos colocados em situações difíceis que não entendemos de imediato, mas que no tempo certo se revelam como parte de um propósito maior que Deus está orquestrando para nosso bem e para sua glória. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.